Boa tarde, mais uma vez aqui no quadro Almoce Conosco, do Tendências Negócios, no restaurante Latambu, no Espaço Comida do Parque Shopping, recebendo hoje os convidados, né? A deputada Luzia de Paula e nosso amigo aqui, Sandro Gianelli, que já faz parte aqui do Tendências Negócios. Boa tarde, deputada, boa tarde, Sandro. Boa tarde, Alex, boa tarde a todos aqueles que nos assistem. É muito bom poder estar aqui para fazer uma prestação de contas do nosso mandato nesse ano de 2015. E, deputada, em tempo de crise, né? Nós estamos falando de uma crise nacional e uma crise aqui no próprio Distrito Federal, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise política, e a senhora parece que arregaça realmente as mangas e trabalha, né? Porque independente de crise, nós estamos vendo aí um trabalho maravilhoso da senhora, né? Infelizmente, como você bem colocou, a crise ela é do Distrito Federal, é do Brasil, é uma crise mundial. E o pior que eu vejo nessa crise, não só a crise econômica, mas a crise de valores, a crise que o homem ele não consegue sobrepor para poder enfrentar os outros problemas, porque para mim essa é a maior. E diante disso, a gente não pode ficar aí parado, tem que trabalhar. E com o nosso pessoal, a gente cobra muito da meninada e o resultado está aí. Isso é resultado de uma boa equipe, é resultado de uma soma, porque só também ninguém faz nada. Como a deputada acabou de pontuar, nós estamos vendo várias crises de valores acontecendo e parece que o social, cada dia que passa, vai sendo esquecido, vai sendo deixado ainda mais de lado, né? A deputada falou sobre essas crises de valores, essa crise de valores da família hoje, porque isso acaba influenciando em tudo, né, deputada? Se não existe uma base na família, a tendência é que as coisas percam, não é? Infelizmente, Sandro, isso começa muito cedo. Começa ainda na primeira infância, quando essas crianças que vêm ao mundo, elas não são amadas, não são respeitadas, não são acolhidas e falta-lhe a educação. Quando falta acolhimento, a educação também passa longe. E com isso vai perdendo essa relação com o mundo social, essa relação que ela acaba mais tarde ela interferindo na família. A gente conhece o trabalho da senhora voltado, né, para a família, como, né, o Sandro falou, e as creches. Na gestão passada, a senhora, né, tinha mais gordura, né, tinha mais dinheiro. Então a senhora estava com um pouco mais de facilidade de implantar os projetos. E agora nessa gestão, deputada? Hoje nós temos construído 30 creches e tem mais creches para ser construída. E para que isso não parasse, agora nesse novo PPA, né, que ele vai de 2016 a 2019, nós também apresentamos outras emendas para que fosse construído mais creches. Serão 38 creches inseridas no PPA. Nós vamos fazendo por etapas, né? Serão 8 no primeiro momento, depois nós vamos ter aí a construção em outros anos de mais número, até chegar às 38 em 2019. Além disso, nós colocamos também para a construção do centro-dia, que é o atendimento ao idoso, né, que nós temos uma carência muito grande, e também um centro para os DEPACs. E a gente vê também aparecer agora no PDE, no Plano Distrital de Educação, a obrigação de que o governo do Distrito Federal, no ano de 2016, ele não deixe nenhuma criança de 4 anos acima fora da escola. O que é um desafio muito grande, eu espero que isso aconteça e nós vamos estar daí juntos para cobrar, vamos estar juntos para motivar, mas o que a gente prioriza é justamente a construção de creches, porque mesmo essas creches, essas 38, não serão o suficiente para acolher toda a demanda que o Distrito Federal tem no dia de hoje em relação à vaga de creche. Nós precisaríamos cobrir 30 mil vagas que não terão
Nesse ano, agora de 2016, nós não teremos essas 30 mil vagas de creche para ofertar às nossas crianças, nossas famílias. Deputada, e a questão da densidade demográfica, quer dizer, da explosão demográfica, isso atrapalha muito o planejamento? Porque se planeja para... Estrangula o Estado, né? Estrangula o Estado. Estrangula em todas as políticas públicas. Tanto na educação, na saúde, no transporte, na segurança. Brasília, ela prepara um transporte para acolher um número X de habitantes. E daí a 2 anos, ela vai ter que atender 3 vezes mais, 4 vezes mais, ou até muito mais que isso, de habitantes. Né? E a demanda do transporte, a demanda da educação, a demanda da saúde. Nós temos uma crise seríssima na saúde. Agora, essa crise não é só pela falta de recurso, essa crise é justamente por esse crescimento desordenado, esse crescimento acelerado que Brasília tem hoje. Sandro, a deputada é campeã de projeto de lei, né? Eu não diria campeã, né, Sandro? Eu diria que a gente tem um esforço muito grande para trabalhar, né? Nós apresentamos esse ano, só de projetos de lei, 76 projetos, nós apresentamos 5 projetos de lei complementar, apresentamos 15 propostas de emenda à lei orgânica, 2 projetos de decreto legislativo, apresentamos 5 projetos de resolução, 259 indicações, 26 moções, somando no total 511 proposições. Então, fala que o deputado não trabalha, né? Isso 511 nos mandatos que a senhora teve? Não, somente esse ano. Em 2015? Só 2015. Foi o resultado do nosso trabalho. Isso sem contar pela quantidade de matérias que passou pela nossa comissão, porque eu sou presidente da Comissão de Assuntos Sociais e quero ter uma oportunidade também de fazer essa prestação de contas, onde nós tivemos um número significativo de proposições que passaram, que foram aprovadas e que foram acolhidas na comissão. Então, costumo dizer que deputado não trabalha, né? Mas isso aí é osso do ofício, nós aceitamos esse desafio, mas é a cultura que é passada e é necessário que a própria Câmara Legislativa, e ela está fazendo isso, né? Quando ela faz a Câmara em movimento, quando ela leva a Câmara mais para perto do povo, as suas sessões solenes, as audiências públicas, ela começa a mostrar o seu papel e o seu trabalho. E começa também a ensinar à população que a Câmara é muito importante. Com todas as dificuldades, é a Câmara que faz com que as coisas aconteçam. Nada poderia acontecer de bem para a sociedade se a Câmara não tivesse ali com o seu olhar fiscalizatório, com o seu olhar solidário, e o papel dela é esse, né? É fiscalizar. Embora há uma grande confusão da população em relação à Câmara Legislativa. Eles confundem, acham que deputado vai tampar buraco, que deputado vai colocar linha de ônibus, que deputado vai construir escola. Então há essa confusão. O nosso papel é legislar e canalizar essas necessidades e cobrar para que elas sejam executadas. Sim, né? Porque vocês têm esse papel fiscalizador, mas tem esse papel também de fazer pressão, né? Porque se o governador não tapa o buraco, os deputados vão lá e perturbam, né? E precisa perturbar. Isso. Sandra, eu vou chamar para um intervalo, a gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta com mais projetos de leis e leis que foram aprovadas pela lei da deputada Luzia de Paula, que foram aprovadas na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Ótimo. Vamos para o intervalo. Voltamos agora do intervalo, aqui no restaurante Latambui, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no almoço conosco, recebendo hoje a deputada Luzia de Paula e Sandro Gianelli. Deputada, nós estávamos, antes do intervalo, falando sobre a Câmara Legislativa e a senhora falando sobre o trabalho da Câmara Legislativa, né? E eu acho que teve um gesto de grandeza quando a maioria dos deputados designaram a maioria dos seus valores de emenda para a saúde. Como é que foi isso, deputado? Cada deputado, ele, num gesto generoso, cedeu 12 milhões de reais das suas emendas ao governo para aplicação na saúde.
das nossas emendas, da nossa monta de emendas, nós, além de ceder esses 12 milhões, nós priorizamos a retomada de uma construção de uma obra no centro de saúde na expansão do setor O de Ceilândia. Né? Nós sabemos da importância daquela unidade de saúde para aquela população, então escolhemos aquela obra para ser aplicada parte dos nossos recursos. E, deputada, vamos falar agora um pouco, né, desses projetos de lei e principalmente das leis que foram aprovadas, né, Sandra? Uma lei que se identifica muito com o trabalho da deputada Luzia de Paula é a lei das creches células. E eu gostaria que ela explicasse um pouco para a gente, porque tem tudo a ver com esse relatório que ela apresentou, principalmente do crescimento dessas creches aqui do Distrito Federal. A Lei 4.094 de 2008 foi a minha primeira lei aprovada na Câmara Legislativa, ainda com mandato de suplente. E o que significa essa lei? Antigamente, as instituições sem fins lucrativos, que cuidavam de creches, elas só poderiam ter uma única unidade física, com a mesma documentação, com a mesma diretoria. Com a lei, nós demos, a lei oportunizou as entidades com a mesma documentação, com o mesmo CNPJ, com a mesma diretoria, ela poder instalar quantas unidades físicas ela tiver condição de instalar. Então, com essa lei, nós demos essa oportunidade. E daí dá também uma mobilidade maior ao Estado, que ele pode conveniar com as entidades sem fins lucrativos em um maior número e atender a sociedade num maior quantitativo. E aí não ficou só nas creches, ela ampliou, porque as instituições não atendem só crianças, elas atendem também adultos, adolescentes, idosos. Então nós demos essa mobilidade, essa ampliação no atendimento das instituições vocacionadas. E, deputada, a senhora falou das creches e essa lei das crianças e dos adolescentes que a senhora aprovou. Como é que é isso? Esse é um grande marco. Foi emenda lei orgânica sancionada, emenda número 76 de 2014, que ela deu uma mudança de paradigma na questão da receita orçamentária no fundo da criança e do adolescente. Antigamente, esse fundo, ele não tinha condição de se movimentar, porque não tinha recurso. Com a emenda à lei orgânica, esse fundo passou de R$900 mil no ano passado para 45 milhões. E teve uma grande importância que nós colocamos também na emenda à lei orgânica, o não contingenciamento. Então, os outros fundos no início dos trabalhos do governo Rodrigo Hollenberg, eles foram todos captados para o Tesouro do Distrito Federal para pagamento de folha de pessoal. E o dinheiro do Fundo da Criança e do Adolescente, nós fizemos um trabalho bem consistente e não deixamos que ele retirasse, mas ele já tinha a força da lei, que ele não podia ser contingenciado. Deputada, recentemente, né, a senhora trocou de partido, foi para a Rede. Estou na Rede. Por identidade, até mesmo porque a senhora tem uma lei, né, que é do calçamento ecológico. Então eu queria que a senhora explicasse a sua ida um pouquinho, a sua ida para a Rede e se ficou mais à vontade de desenvolver projetos de sustentabilidade. Não só mais à vontade, mas a Rede é um partido que me abrigou e que nos dá a oportunidade de realizar alguns sonhos. Né? E a Rede, ela pauta na ecologia sustentável. Né? E daí nós tivemos também a oportunidade de, antes de estar na Rede, como você disse, da identidade, de aprovar uma lei, que foi a nossa Lei 4.059 de 2008, que foi o calçamento ecológico para os condomínios. Aquele espaço que não dava respiração à terra, né, ele tem... São aqueles bloquinhos, né, o deputado? Calçamento ecológico, o piso intertravado, são os bloquetes, os blocos, que é para, né, poder absorver. Para poder absorver. E que hoje ele não é feito só de cimento. Nós temos também o aproveitamento dos pneus. Nós temos algumas cidades que começam a fazer praças,
com o aproveitamento do pneu reciclado, fazendo blocos ecológicos para calçar. Deputada, e como é que a senhora faz isso? A senhora vai andando, vai vendo os problemas, aí pensa assim, ó, isso não está certo, é muito eu vou fazer uma boa lei. a pergunta. As leis, elas são construídas a partir do anseio da própria sociedade, também com a pesquisa dentro das comunidades e da percepção, né, que nós temos das necessidades da sociedade, do meio ambiente, né, para que nós possamos viver melhor. Agora é muito importante, a gente tem construído muito, mas que a gente tenha assim a preocupação com a qualidade das leis e leis que realmente servem para alguma coisa. E a gente tem tido esse zelo de não só apresentar leis, mas apresentar leis que sirvam realmente para a população. A senhora tem também algumas leis voltadas para as novas mídias, né? Hoje a gente está acompanhando muito essas questões das redes sociais, mas outros tipos de jornalismo, de formatos de imprensa têm surgido. Queria que a senhora comentasse um pouco. Inclusive até, deputada, eu faço eco as palavras do Sandro, porque nós temos, né, nossos veículos de comunicação são pequenos, Muito né? obrigada. Agora, e vamos fazer valer essa lei. Vamos fazer valer, mas a lei está aí, né? Mas também uma emenda à lei orgânica, a emenda número 74 de 2014. Até bem pouco tempo, nós tínhamos isso, se nós voltarmos ao tempo, vocês vão ver que 2 décadas atrás, a mídia de internet ela era inexistente. E então não havia nenhuma necessidade de cobertura do Estado para apoiar esses profissionais. Isso sem contar com a contribuição social, porque tanto a mídia de internet quanto a mídia alternativa, como era chamada até bem pouco tempo, quando nós apresentamos o projeto, elas prestam um serviço muito mais rápido, muito mais eficaz à população e chega onde a grande mídia não chega. Então, além da contribuição social, né, da contribuição também com a questão do emprego, que são profissionais autônomos e que precisa garantir o seu sustento. Então, foi um projeto que, se nós avaliarmos ele com profundidade, ele trouxe grandes resultados e vai trazer muito mais. Hoje, nós já temos algumas notícias, por exemplo, a Câmara Legislativa, ela já cumpre. Já cumpre. Verdade. Nós sabemos que algumas empresas do governo do Distrito Federal já estão cumprindo. E tem outra alegria para nós. Muitos estados estão copiando a lei do Distrito Federal. Que bom. Né? Então nós servimos de modelo, não só no Distrito Federal, mas para outros estados do Brasil. Que bom. São tantas leis, são tantos projetos, são tantas coisas bonitas, né, de serem faladas, de serem ditas, de serem apresentadas, que aí já fica o convite para a senhora voltar num espaço de tempo muito breve. Mas eu gostaria que a senhora, né, passasse uma mensagem. Estamos chegando agora no Natal e pelo menos assim, né, a senhora, dentro desse otimismo da senhora, pudesse passar uma mensagem onde a gente sentisse a nossa autoestima pudesse aumentar. Obrigada. Será uma honra para mim poder estar aqui novamente, mostrar um pouco daquilo que nós estamos aí propondo e buscando para defender aqueles que nos deram a oportunidade de estar no mandato. Mandato é uma passagem e que seja um Natal pautado na sustentabilidade, porque nós temos que ter hoje uma consciência de nós mesmos para que nós possamos ser felizes. Obrigado, deputado. Obrigado, Sandro. Obrigado pela audiência e até o próximo domingo.